Fala pessoal, tudo bem? Guilherme do Hexperts, hoje aqui com o João também do Hexperts e com a presença ilustre do Léo do Terraço Econômico, um blog parceiro nosso que fala de economia, os melhores artigos da internet sobre o assunto. E hoje a gente vai falar com um especialista aqui sobre um artigo que a gente escreveu recentemente, pouco antes do Ibovespa atingir a sua máxima histórica, né? Então muito tem se falado na mídia sobre essa máxima do Ibovespa e até deixa entender muitas vezes que o Ibovespa chegou no máximo, que ele não vai subir mais. Só que a gente fez uma análise sobre esse assunto e hoje a gente vai perguntar algumas coisas aqui para o Léo e ver se ele ajuda a gente a compreender ao certo o que temos de potencialidades para o Ibovespa no futuro. Léo, muito bem-vindo, obrigado aí Eu que agradeço o convite. Isso. Vamos começar falando um pouquinho o que é o Ibovespa, né, para o nosso investidor imobiliário que às vezes não está tão acostumado com o mercado financeiro. O que ele representa no nosso mercado financeiro? Bom, o Ibovespa nada mais é do que um índice, né, que calcula a variação das principais ações negociadas na Bolsa de Valores, para você ter um termômetro de como a Bolsa de Valores e o mercado de capitais está se comportando. Então, se você tem uma alta nesse índice, significa que as principais ações estão se valorizando. Se você tem uma queda nesse índice, significa que as principais ações estão se desvalorizando, né? Certo. E dado que ele é esse termômetro do mercado, que você falou muito bem, a gente está lendo aí constantemente, vendo na TV, que esse índice, que caiu muito, né, depois da grande crise que a gente teve nos últimos anos, voltou a atingir a sua máxima, né? Então, em primeiro lugar, isso quer dizer que o Ibovespa não pode mais subir, assim, de uma maneira bem indireta? Bom, e numa resposta já bem direta, não quer dizer não quer dizer que ele não pode mais subir. O que as pessoas têm que ter em mente é que o Ibovespa nada mais é do que um índice que calcula a variação no preço das ações. Então, se há muita inflação no país, por exemplo, os preços das ações vão aumentando também, porque também afeta as ações. Todas as empresas acabam faturando mais pela uma inflação crescente. Exato, o valor nominal está aumentando, não necessariamente quer dizer que a ação está melhorando muito. Então, se o país tem uma inflação muito alta, os preços das ações vão aumentando e o índice Bovespa também vai subindo. Mesma coisa o contrário. Se você tivesse uma deflação no país e estivesse afetando também o valor das ações dessas empresas, as ações, o preço delas também ia caindo e o índice ia desvalorizando. O que tem acontecido agora é mais ou menos o primeiro caso. Quando a gente atingiu 74 mil pontos lá em 2008, foi o auge, foi o máximo. O que acontece é que agora a gente atingiu 76, 77 e muita gente falou que a gente tinha atingido uma máxima histórica e por isso não teria mais espaço para subir. Primeira pergunta, isso foi uma máxima histórica real? Então, exatamente, esse é o ponto, a diferença entre nominal e real. A máxima nominal realmente não tinha chegado no número. Mas como eu falei, teve uma inflação desde 2008 para cá. Por exemplo, ano passado nos últimos anos, aí teve anos que a inflação chegou a 10%. Então significa que o índice ele ia se valorizando mesmo que não tivesse um aumento real. O que quer dizer um aumento real? É o aumento descontado a inflação. E se você tivesse calculado aquele valor lá desde 2007 até hoje, ajustado pela inflação, então aqueles 73 mil pontos significaria que agora tinha que estar uns 200 mil pontos. E a gente não está, a gente está em 74 mil pontos. Ou seja, essa diferença é um potencial, uma demonstração de um potencial ainda aumento desse índice, certo? Exato, mesmo só corrigindo pela inflação de lá para cá, o Ibovespa tinha que estar em 200 mil pontos para poder atingir realmente de fato a máxima real, ou seja, descontando a inflação que você teve no período, né? Tanto é que muita gente não sabe, mas muitos gestores de fundos de investimentos, eles se protegem contra a inflação investindo em bolsa. Porque se você compra ação e você teve uma inflação muito alta,
significa que os preços dos ativos vão acompanhar mais ou menos a inflação e você vai estar teoricamente protegido da inflação investindo em bolsa, né? Então por que a gente teve nesses últimos anos não conseguiu atingir esse crescimento nominal aí, pelo menos igual da inflação nesses últimos anos? É uma composição de várias coisas, sim, né? sim. Mas quais são essas coisas? Bom, basicamente você teve a crise aí, que foi a crise mais forte aí no Brasil nos últimos 100 anos. 2 anos seguidos de queda, 3,7%, 3,6% mais ou menos, mais 7%. O Brasil nos últimos 100 anos não tinha tido nenhuma crise dessa magnitude. Isso obviamente impactou o mercado de capitais, as pessoas tinham menos dinheiro para investir em ações, as empresas estavam com uma saúde financeira muito pior, então isso impactou com certeza as ações e as empresas acabaram sendo muito impactadas. Tivemos uma crise política também, né, que ainda está rolando. É. E a outra pergunta na contramão é: por que a bolsa está voltando? Por que ela está subindo tanto? A crise política definitivamente não está resolvida, né? E as pessoas se perguntam, como com tamanha crise política, a gente não sabe quem vai ser o presidente no ano que vem, a gente não tem ideia disso, como é que a bolsa ainda assim tem tido sucessivas altas? Porque sim, nesse ano, de ano para cá, a bolsa valorizou bastante, apesar de não ter atingido a máxima real. Bom, basicamente a leitura é que a economia se descolou bastante da política, então o governo tem feito medidas e os investidores têm acreditado, principalmente os investidores estrangeiros, têm acreditado que essas medidas vão surtir efeito e voltaram a investir nas empresas. Tinha muito capital parado aí, pessoal com excesso de liquidez procurando bons investimentos e por algum motivo eles acham que a reforma trabalhista, que uma possível reforma da Previdência, que a grande queda na taxa de juros também, a estabilidade da inflação que saiu de 10% para 3%, eles estão vendo sinais de recuperação na economia brasileira. Então estão voltando a investir e apesar da crise política, a economia está decolando. Então assim, você acredita que se essas mudanças fossem de fato implementadas, fosse realizada a reforma da Previdência, por exemplo, a gente poderia ter uma máxima histórica real desse índice? Tem esse potencial? Essa é uma boa pergunta, porque a taxa de juros caiu bastante, caiu de 14% vai provavelmente atingir a máxima aí 7% no final do ano. A reforma trabalhista também dá mais agilidade no mercado de trabalho. Essas já são medidas que estão acontecendo. Mas o que mesmo falta... assim a gente ainda tem um desemprego muito alto. Exato, porque realmente o desemprego é uma das últimas variáveis a reagir aos ciclos econômicos, né? Tanto ele demora para o desemprego aumentar, como ele demora para o desemprego ser recuperado. Mas o que falta ainda é a principal deles, que é a reforma da Previdência. E enquanto não sai, não há sinais claros que vai sair, os investidores ficam receosos. Mas, se sair a reforma da Previdência e de fato as contas públicas tiverem sido ajustadas, aí tem se não para atingir a máxima, porque realmente falta bastante espaço para atingir os 200 mil pontos aí, com certeza tem muito espaço ainda para subir, né? Tá certo, eu acho que tivemos uma breve aula de economia e para o nosso leitor que nos escreveu sobre esse assunto e que tem acompanhado a mídia aí, muitas vezes o jornalista não sabe nada, absolutamente nada de economia, eles ficam alardeando que chegou na máxima porque é notícia, né? Isso faz com que muitas pessoas gerem cliques, né, que eles falam agora. Então, mas o que a gente está querendo dizer para você, gente, é que não achem que isso é uma resposta para que o índice não vai subir mais e que para a economia ainda pode melhorar muito, inclusive no setor imobiliário, né? A gente tem as ações das empresas abertas do mercado de real estate que sofreram muitíssimo nos últimos anos com a crise, e tudo tem caminho para andar, dependendo, é claro, da nossa política, dependendo de uma nova e constante melhoria da economia, dependendo das eleições de 2018. Então o negócio fiquem antenados, acompanhem a gente aqui no Hexperts, acompanhem o Terraço Econômico e é isso aí, gente. E a dica final é quem está esperando, buscando um espaço maior para a valorização da bolsa, com certeza ainda tem espaço, dá para colocar o dinheiro no mercado de capitais. Não é que você perdeu o seu timing completamente e agora tem que escolher outra coisa. Beleza? Obrigado, Léo. Obrigado, João. Obrigado. Falou.